All right, welcome back to Calvary, Então, sejam bem-vindos a Calvary. and welcome back to our study in John. E sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo de João. So we're here in John chapter 12. Então, a gente está aqui em João 12, We're looking at verses 12 through 19, olhando dos versículos 12 até o 19. and we're looking at a passage that's really pretty significant. E a gente está vendo uma passagem que é muito significante. Yeah, remember in chapter 11 we were looking at the story of Lazarus? Lembrem que lá no capítulo 11 a gente viu a história de Lázaro. That Lazarus was raised from the dead by Jesus. E Lázaro foi ressuscitado dos mortos por Jesus. And he was actually in the grave for 4 days, which they thought in their day was impossible to raise someone after 4 days. E ele já estava no seu túmulo há 4 dias, o que eles acreditavam que depois de 4 dias era impossível alguém ressuscitar dos mortos. But Jesus did it Mas Jesus fez, because he has the power over death. porque ele tem o poder sobre a morte. Okay? So last week we saw the story of Mary anointing the head and feet of Jesus. Então, semana passada a gente viu a história de Maria ungindo os pés de Jesus. And we got to see it's sort of a preparation for what's about to happen. A gente viu que isso é uma preparação para aquilo que estava para acontecer. Okay? What's going to happen now? O que vai acontecer agora? Jesus is entering into Jerusalem for the final time. Jesus está indo pela última vez em Jerusalém. He's going there for the feast of the Passover. Ele está indo lá para a festa da Páscoa. And this is one of the huge celebrations of the Jews. E essa é uma das grandes celebrações dos judeus. And he's coming to fulfill this festival. E ele está vindo para cumprir essa festividade. And this is a really, really significant thing for us. E isso é uma coisa muito, muito significante para a gente. Okay, now, the reason we're talking about all this is because one of the main points of the Gospel of John Então, a razão pela qual a gente está falando sobre isso é que um dos principais pontos do livro de João is that he's trying to show Jesus as the Messiah. é que ele está tentando mostrar Jesus como o Messias. He writes that at the end of the book. Ele escreve isso lá no final do livro. He's like, I write this so that you would believe in Jesus. Ele fala, eu escrevo isso para que vocês creiam em Jesus. And so he's showing Jesus having the power over death, raising Lazarus. Então ele está mostrando Jesus ter o poder sobre a morte, ressuscitando Lázaro. And now he's showing what we call the triumphal entry into Jerusalem. E agora ele está mostrando o que a gente chama de entrada triunfal em Jerusalém. Okay, probably most of you have read this story before, Provavelmente a maioria de vocês já leu essa história antes, but it really is, it's a beautiful story. mas é uma história bem And there's a linda. lot of significance behind these little things that happen. E tem muito significado por trás dessas coisinhas que acontecem. Okay, so we're going to look at this just in 2 parts. Então a gente vai ver isso em 2 partes. First part is going to talk about Jesus arriving in Jerusalem, A primeira parte vai falar sobre Jesus chegando em Jerusalém, which is verses 12 through 15. que é dos versículos 12 ao 15. The second part, verses 16 through 19, A segunda parte, do 16 ao 19, is going to talk about John's commentary. vai fazer os comentários de João. This is kind of one of the cool things about the Gospel of John, Essa é uma das coisas legais sobre o Evangelho de João, that he gives a commentary on so many of the stories that he tells. que ele comenta muitas histórias que ele conta. The other 3 Gospels, they don't do that very much or at all. Os outros 3 evangelhos não fazem isso muito ou não fazem mesmo. And so John says, okay, this is what happened, and then they were thinking this, this, and this. E aí João fala, ó, foi isso que aconteceu e isso quer dizer isso, isso, isso. And so that's really helpful for us 2,000 years later to understand the context. Então isso ajuda bastante a gente, há 2.000 anos depois, entender o contexto. And so he's going to give us all sorts of commentary about this. Então ele vai passage. dar pra gente todo tipo de comentário a respeito dessa passagem. Okay, so let's start off in the first part. Então vamos começar na primeira parte. Let's look at Jesus entering Jerusalem. Vamos ver Jesus entrando em Jerusalém. Look at verses 12 and 13. Vamos dar uma olhada no versículo 12 e 13. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Okay, so it says there's this great multitude that's there. Então aqui diz que tinha uma grande multidão. Okay, like we said, this is one of the biggest feasts for the nation of Israel. Então, como a gente disse, essa é uma das maiores festas para a nação de Israel. And it was actually required that every able-bodied man was required to be there for this feast. Every man who was capable of going. Ah, tá. E na verdade dizia que todo homem que era capaz de ir, ele deveria ir para essa festa. Okay, so if you don't, maybe if you have a broken leg or if you're sick in bed, it's like, okay, you can stay. But everyone who's healthy, everyone can go, should be in Jerusalem for this feast. Então, se você tá com a perna quebrada ou se você tá de cama, poderia não ir. Mas todo mundo que tá saudável deveria ir para essa festa em Jerusalém. And usually, if a man's going to go, he's going to take his whole family with him. E geralmente, pro homem ir, ele levava toda a sua família junto. And maybe they're going to go down and visit family that they have in Jerusalem. Então, tinha...
maybe they're going to go visit family. Então talvez eles fossem visitar famílias ali And em so, Jerusalém. it's a big community event. Então é um evento de grande da comunidade. And so you literally had hundreds of thousands of people coming down. Então literalmente você tem centenas de milhares de pessoas vindo até lá. Okay, 1 year, let me get back to this. This group, one of the things that they had to do is they had to bring sheep with them to make sacrifices. Então uma das coisas que acontecia é que eles tinham que trazer uma ovelha junto com eles para fazer o sacrifício. And so they would have one sheep per household. Então eles tinham que trazer uma ovelha por família. And so if each family is going there and each family is going to bring a sheep, that's a lot of sheep. Então se cada família vai trazer uma ovelha, é muita ovelha. Okay, 1 year there is a Jewish historian named Josephus. Um ano teve uma história judaica em... Historiador. Um historiador... Josephus. Josephus. Yeah, and they actually recorded how many sheep were sacrificed at the Passover. E ele registrou quantas ovelhas eram sacrificadas na Páscoa. Okay? It was 256,000. 256 mil ovelhas. 500. E 500. Okay? So 256,000 sheep were sacrificed at this feast. Então todas essas ovelhas foram sacrificadas na festa. That means there was at least 256,000 families that were there for this festival. Quer dizer que tinha pelo menos esse tanto de famílias lá na Páscoa. These families, maybe some of them are just a husband and a wife. Talvez alguma dessas famílias fossem só o marido e a esposa. But probably many of them have kids. Mas muito provavelmente a maioria deles tinha filhos. Some of them might have 8, 9, 10 kids. Alguns deles podiam ter 8, 9, 10 filhos. So you can imagine this number, 256,000, multiplied by at least 4, 5, 6. Então imagine esse número multiplicado por 4, 5, 6. There's millions of people there in this city for this festival. São milhões de pessoas ali nessa cidade para esse festival. Okay, why is this important? Então por que isso é importante? Well, it says that there was a great multitude that had come to Jerusalem for the Passover. Porque aqui está dizendo que tinha uma grande multidão que tinha vindo para Jerusalém para Páscoa. Remember, back then they didn't have cities like São Paulo. Então lembra que naquela época não tinha cidades iguais a São Paulo. 20-something million people. That's insane. 20 e poucas milhões de pessoas, isso é maluco. A huge city would have like 100,000 people. Uma cidade grande tinha 100 mil pessoas. Okay, so you can imagine like just millions of people gathering in this little tiny city. Então imagine milhões de pessoas se reunindo nessa cidadezinha. And they start to hear that Jesus is coming. E eles começam a escutar que Jesus está vindo. And it starts to create this excitement. E aí eles começam a ficar animados. And so they go on out to meet Jesus. E aí eles vão lá para encontrar Jesus. Okay, and what happens? E aí o que acontece? It says when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, they took branches of palm trees and went out to meet him. E aí fala que quando eles ouviram que Jesus estava chegando, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro. Okay, so they take these palm branches and they go and they lay them on the path for Jesus to enter into the city. Então eles pegam esses ramos de palmeira e vão colocando no caminho para Jesus passar. Now, one of the things we see in Luke chapter 19, Então uma das coisas que a gente vê em Lucas 19, which is a parallel story, que é uma história paralela, it says that not only do they put palm branches, but some of them even put their own clothes on the path for Jesus. ele falou que eles não colocavam só ramos de palmeiras, mas algumas pessoas colocavam suas próprias roupas para Jesus passar. They're really excited about the coming of Jesus. Eles estão muito animados com a vinda de Jesus. Okay, I'm not putting my clothes on the ground for anybody, right? Eu não coloco minhas roupas no chão para ninguém, certo? But back in that day, when you're talking about dirt roads, Mas naquela época, quando você está falando de uma estrada suja, you're talking about cows and sheep and horses coming in on that road. você está falando de vacas e cavalos e ovelhas vindo nessa estrada. They're going to the bathroom on the road. Sabe, eles usam o banheiro na estrada. Maybe they walk in it and then walk on your clothes. Talvez eles pisam ali, pisam na tua roupa. That's nasty stuff, right? Isso é bem nojento, Okay, né? these guys don't care. Esses caras não se importam. Why? Por quê? Because they're seeing Jesus coming and they're recognizing him as the Messiah. Porque eles estão vendo Jesus vindo e eles reconhecem ele como o Messias. And the palm branches are significant. E os ramos de palmeira são significantes. Because back in the, for many, many years, the palm tree was one of the symbols of the nation of Israel. Porque por muitos anos o ramo de palmeira era o símbolo da nação de Israel. But it especially happened in the time of the Maccabees, which is what we call the intertestamental period. Mas em especial na época dos Macabeus, que a gente chama na época de período intertestamental. Yeah, so that's the time when the Old Testament ended before the New Testament began. There's about 400 years. E foi quando terminou o Velho Testamento e entre o início do Novo Testamento, em torno de 400 anos. The Maccabees were really significant. They're the ones that created the celebration of Hanukkah.
E os macabeus eram bem importantes porque eles são aqueles que criaram a celebração do Hanukkah. They led a rebellion against the Greeks and took over the city of Jerusalem again. Eles se rebelaram contra os gregos e tomaram de volta a cidade de And Jerusalém. they went into the temple, they cleared it out. Entraram no templo, limparam tudo. And they went to light the candles. They didn't have very much oil. E quando eles foram ligar os candelabros, não tinha muito óleo. And they said, well, just light it and we'll try and do the best we can and find some more. E aí eles falaram, vamos queimar e vamos fazer aquilo e vamos procurar mais até a gente encontrar. And so they were trying to find some, but what happened is that oil that was supposed to last one day lasted 8 nights. E aí eles começaram a procurar mais, mas não encontraram, mas aquele óleo que deveria durar durante só ia aguentar um dia, durou 8 noites. And that's where we get the celebration of Hanukkah, which is 8 nights. E aí essa é a celebração do Hanukkah, que são 8 noites. Okay? At that time, that one of the symbols of Israel that was really fortified was the palm branch. Naquela época, um dos símbolos fortes de Israel era o ramo de palmeira. And then from that point on, it became synonymous with Israel. E aí, naquele momento, aquilo era o sinônimo de Israel. So when they're laid down the palm branches, it's talking about, it's a national symbol for the king coming into his city. Então, quando eles abaixam o ramo de palmeira, é o símbolo nacional da entrada do rei. Okay? And you see what they're crying here. E você pode ver que eles estão clamando aqui. They're crying out, Hosanna! Eles estão gritando, Hosana. Hosanna means save now. Hosana significa salve agora. Okay? Or it could be salvation. Ou podia ser salvação. Okay, now the thing is, these guys, they're not talking about eternal salvation, which is what Jesus was coming to accomplish. A questão é que essas pessoas não estavam falando sobre salvação eterna, que era o que Jesus veio completar. He was coming to die on the cross. Ele ia morrer na cruz. He was coming to take our sins away. Ele veio para tirar os nossos pecados. And they think that he's coming to bring a political salvation. E eles acham que ele está vindo para trazer salvação política. Okay, and it's a little bit different idea, right? Então é uma ideia diferente, certo? Okay, but they're there and they're celebrating him as a king. Mas eles estão lá e estão celebrando ele como um rei. And what you see this quote, this is from Psalm 118. E aí o que a gente vê aqui é uma citação do Salmo 158. 118. Ai, 118. When they say, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Que é Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. This is all about the Messiah. Isso é tudo sobre o This Messias. is about the Messiah. It's about him being a king, being a ruler over the nation of Israel. É sobre o Messias, é sobre ele ser um rei, é sobre ele ser o governante da nação de Israel. Okay, now, just in case you're not sure of that, we'll come back to this point at the end, okay? Então, caso você não tenha muita certeza, a gente vai voltar quanto a isso lá no final, tá? Okay, now, one of the problems here is that they have a scriptural misconception. Então, o problema aqui é que eles tinham uma concepção errada das escrituras. Because their idea of the Messiah was, he's coming to conquer the Romans so that we can rule the world. Porque a ideia deles de Messias é que eles iam vir para conquistar, tirar os romanos e eles poderiam conquistar o mundo. Okay, and at one point he will do that. E de certo ponto ele vai fazer isso. Okay, in the future when he comes back, he's going to rule the world. No futuro, quando ele voltar, ele vai dominar o mundo. But they didn't understand everything that the Messiah was coming to accomplish. Mas eles não entendiam muito bem tudo aquilo que o Messias vinha realizar. They had a decent understanding of the scriptures, Eles tinham um bom entendimento das escrituras, but it wasn't great. mas não era super bom. Okay, and I felt like that's similar to a lot of us. Isso é similar a alguns de nós, a We muitos see de nós. so many misconceptions about the Bible. A gente vê tantos conceitos errados sobre a Bíblia. So many things being taught in the world today that are so wrong. Tantas coisas sendo faladas no mundo hoje que estão tão erradas. Because we read one verse and we take it out of context and we build a whole doctrine around it. Porque a gente lê um versículo, We read one verse out of context a gente pega um versículo fora de contexto and then we build a whole doctrine around it. e aí a gente escreve toda uma doutrina em cima disso. Okay, that's really wrong, right? Isso é muito errado, certo? This is why at Calvary we really try to come in here, we try and study this verse by verse to give you the context of what's going on. É por isso que a gente aqui na Calvary, a gente tenta ir versículo a versículo para entender o que está acontecendo. And we try to tell you exactly what the scripture says, even the little details. E a gente está tentando contar para vocês exatamente o contexto do que está acontecendo, incluindo os detalhes. Because people come up with all sorts of weird ideas because they don't read the details. Porque as pessoas vêm com todo tipo de ideia maluca porque eles não leem os detalhes. Or they take one verse and they don't know anything about the original language that was written in. Ou eles pegam um
versículo eles não têm a menor ideia sobre o versículo original que ele foi escrito. And that ends up changing the meaning of the verse. E isso acaba mudando o significado do versículo. And because they've never actually studied it, they end up coming up with the wrong idea. E como eles nunca estudaram, eles acabam tendo a ideia errada. Guys, your theology will dictate the way you live. Gente, a teologia de vocês vai ditar a forma como vocês vivem. Okay? If you feel like, okay, Jesus' sacrifice is not enough, I need to add to that. If you feel like Jesus' sacrifice is not enough, Se você sente que o sacrifício de Jesus não é o suficiente, no one will ever say that out loud. ninguém vai dizer isso alto. But they'll feel like, okay, Jesus died for me, but now I have to do X, Y, and Z. Eles vão falar, ok, Jesus morreu por mim, mas eu agora preciso fazer X, Y e Z. Okay, that's going to change the way you live. Tá, isso vai mudar a forma como você Because vive. now you're going to feel this burden. Okay, I have to keep doing all these things in order to reach heaven. Porque agora você vai sentir esse fardo, esse peso de, eu tenho que fazer todas essas coisas para alcançar o céu. And so just that little wrong idea changes the way you live. Então essa pequena ideia errada vai mudar a forma como você Theology vive. is so important. Teologia é muito It's importante. so important that we study the scriptures correctly. É tão importante que a gente estude as escrituras corretamente. Okay, in Isaiah 53, Que em Isaías 53 it talks about how the Messiah will be cut off from the land of the living. fala como o Messias seria tirado da terra dos vivos. Okay, now they missed that part. Então eles perderam essa parte. They didn't understand how that could fit in with him conquering. Eles não entendem como isso pode se encaixar com ele sendo um conquistador. Now for us, we look back 2,000 years later and we go, oh yeah, makes sense. He died on the cross, but then he rose again. Okay, yeah, makes sense. Então pra gente, vendo 2.000 anos depois, olha pra trás, é fácil. Ele veio, morreu pelos nossos pecados. Ok, faz sentido. But these guys took one thing that they really loved about the scriptures. Mas esses caras tiraram uma coisinha das escrituras. The Messiah, he's going to be a world leader. O Messias, ele vai ser um grande líder mundial. And they just ran with that. E aí, focaram nisso. Okay, and so then Jesus comes and they're like, hey, Hosanna, the King of Israel's here. E aí, Jesus chega e eles falam, Hosana, o rei tá aqui. And they're missing the idea of why he's arriving. Mas eles estão perdendo a ideia do porquê ele tá vindo. His purpose in coming is so much bigger than conquering the Romans. O propósito dele vindo é muito maior do que conquistar os romanos. Okay, so this is why it's so important that we really study the details of the scripture. Então é por isso que é tão importante a gente estudar os detalhes das escrituras. Okay, now one of the interesting points about Jesus coming in at this moment. Então uma questão importante sobre Jesus vindo nesse momento. We talked about how all these families were bringing in their sheep. Então a gente falou como todas essas famílias estavam trazendo suas ovelhas. Okay, and so you have not only like millions of people arriving in Jerusalem, but you have hundreds of thousands of sheep arriving. Então in você não Jerusalem. tem só milhões de pessoas chegando em Jerusalém, você tem milhares de ovelhas chegando em Jerusalém. Okay, and what we see, look at 1 Corinthians 5:7. Então aqui a gente vê, dá uma olhada em 1 Coríntios 5:7. Is that Jesus is our Passover lamb. É que Jesus é o nosso cordeiro da Páscoa. Take a look. Dá uma olhada. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. It says here that Jesus is our Passover lamb. Aqui está falando que Jesus é o nosso cordeiro Okay, pascal. this whole celebration is about sacrificing this lamb and remembering what God did in the nation of Israel back in the desert. Or back in Egypt, sorry. Toda essa celebração é sobre sacrificar esse cordeiro. Lembra o que Deus fez lá na nação do Egito? Okay, and so they're recreating that and they're making that sacrifice every year. Então eles estão recriando isso e fazendo o sacrifício todo ano. Now Jesus is coming to be the ultimate sacrifice for us. E agora Jesus está vindo para ser o máximo do sacrifício para gente. He's going to make the perfect sacrifice, the ultimate last sacrifice. Ele vai fazer o sacrifício perfeito, o sacrifício máximo por nós. Okay, and then he's going to take away all the sins of the world in that sacrifice. E ele vai tirar todo o pecado do mundo aqui nesse sacrifício. And so in that, he is the fulfillment of this entire celebration of the Passover. Então aqui a gente vai ter o cumprimento de toda essa celebração da Páscoa. And so it's kind of ironic that Jesus is riding into Jerusalem, Então é meio irônico que Jesus está chegando até Jerusalém and there's sheep probably everywhere, e tem cordeiros e ovelhas por todo lado. and he's walking in with them. He is the Lamb of God. E ele está entrando com eles, porque ele é o Cordeiro de Okay, Deus. kind of beautiful, right? É lindo, né? Okay, let's continue on the passage. Look at verse 14 and 15. Então vamos continuar a passagem. Vamos dar uma olhada no versículo 14 e 15 de João 12. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado em um jumentinho. Okay, so here, this is a quote from Zechariah 9:9. Então aqui é uma citação de Zacarias 9:9. And what it's saying here is that 9:9. Ok.
Yeah. And so what it's saying here is that the Messiah, when he comes in, he'll be riding on a donkey. Então, o que está dizendo aqui é que quando o Messias viesse, ele viria montado num jumento. Okay? And this is really important for us. Então, isso é bem importante pra A gente. very small example, but very important point. Um exemplozinho pequeno, mas um ponto importante. Jesus fulfilled over 300 prophecies in his first coming. 300. Trezentos. Tá. Jesus cumpriu 300 profecias quando ele veio pra cá. Okay? 300 prophecies were written about the Messiah 300 profecias foram escritas pelo Messias. that he fulfilled in his first coming. E ele completou na sua primeira vinda. He's going to fulfill more in his second coming. Ele vai cumprir bem mais na sua segunda vinda. But these prophecies are very important Mas essas profecias são bem importantes. because what they show is that the Bible is trustworthy. Então, o que ele está dizendo é que a Bíblia é confiável. There's no book in the world that has the ability to predict the future like the Bible. Não tem nenhum outro livro no mundo que pode prever o futuro além da Bíblia. Some of you guys know the story of Nostradamus. Então, alguns de vocês já ouviram falar do Nostradamus? Okay? He predicted the future in certain things, Ele preveu o futuro em algumas coisas and he got some things right. e algumas coisas ele acertou. And it was kind of scary, actually. E é um pouquinho assustador, na Okay? real. But there were certain things he said that didn't happen. Mas teve algumas coisas que ele disse que não And of course, aconteceram. the TV never talks about that part. E é claro que as pessoas nunca falam dessa parte. Okay? Why? Por quê? Because that kind of discredits him a little bit, Porque right? meio que descredita ele, né, um pouquinho. You see, he was a spiritist. Ele é um espírita. And so he would talk to the spirits and they would tell him things and then he would write it down. Então ele falava com os espíritos e anotava as coisas e falava. But he couldn't get all the things 100%. Mas ele não podia acertar as coisas 100%. The Bible does it 100%. A Bíblia é 100%. Okay, think about this. Pense nisso. The Bible is 66 books. São 66 livros da Bíblia, It's written by over 40 authors escrito por mais de 40 autores over thousands of years em milhares de anos, in different languages and different cultures. em diferentes línguas, em diferentes culturas. And there's not one prophecy that was written that's been proven false. E não tem nenhuma profecia que foi escrita que foi provada falsa. Not one. Nenhuma. How is that? Como assim? If Incrível. we had a thing that we did tonight, Então, se a gente tivesse aqui alguma coisa aqui hoje à and noite, all of us went home and we wrote a story about what happened at the service tonight, e todo mundo fosse pra casa e escrevesse uma história de o que aconteceu no culto hoje à and we noite, come back next week and we read our stories, e se a gente viesse aqui semana que vem e lesse a nossa história, all the stories would be a little bit different. cada história seria um pouquinho diferente. They would have probably facts that are the same. Teriam alguns fatos que são os mesmos. Maybe almost everyone would say, yeah, Tom taught a sermon. Talvez todo mundo falasse, o Tom foi lá e pregou um sermão. Okay, but then all these other little details would be different. Mas aí alguns detalhezinhos iam ser diferentes. And there is a huge possibility that after 1 week we would begin to contradict one another. E é muito provável que depois de uma semana a gente começasse a se contradizer algumas coisas. Shouldn't that happen if it's written by human beings? Imagina se isso não ia acontecer se tivesse sido escrito por seres humanos. Yeah, of course it should happen if it's written by human beings. Certeza que isso teria acontecido se fosse escrito por seres humanos. Okay, so why doesn't it happen in the Bible? Então por que isso não acontece na Bíblia? Because it's not written by human beings. Porque ela não é escrita por seres humanos. It's inspired by the Holy Spirit. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. The Holy Spirit inspired people, even pagan kings, to write parts of the Bible. O Espírito Santo inspirou pessoas, inclusive reis pagãos, a escreverem parte da Bíblia. How do you explain that? Como que você explica This isso? can only be something from God. Isso só pode ser algo que vem de Deus? And so prophecy is one of the most powerful things that we have to prove that the Bible is trustworthy. Então, profecias são uma das coisas que a gente mais tem de forte para provar que a Bíblia é confiável. Okay, whereas all other religions have these little errors or little mistakes in their writings, we don't have that in the Bible. Então, todas as outras religiões têm os seus errinhos, as suas coisinhas. A gente na Bíblia não tem. I posted something on Facebook. You might have seen it this week. Eu postei uma coisa no Facebook essa semana, talvez vocês tenham visto. And I don't remember the exact quote. E eu não me lembro exatamente como foi a citação. But it's a quote by a guy named Chuck Missler. Mas é uma citação do cara chamado Chuck Missler. Yeah, he died a few years ago, but he's from Calvary. Ele morreu há alguns anos, mas ele é da Calvary. Okay? And he said, the Bible is the only book in the world E ele disse assim, que a Bíblia é o único livro do mundo that places its entire credibility que coloca toda a sua credibilidade on the ability to predict the future 100% accurate. na habilidade de prever o futuro 100% correta. No other book does that. Nenhum outro livro faz isso. No other religious book can do that. Nenhum outro livro religioso pode fazer So this isso. really sets the Bible apart for us. Então isso realmente separa a Bíblia pra gente. And one of the main points that we use is prophecy. E uma das pontos principais é que a gente usa as suas profecias. You know, this is a great point that if you ever feel like, man, I don't know if this is true. Então isso é um ponto importante
importante. Então, se você algum dia sentir como, eu não sei se isso aqui é verdade. Sometimes we have doubts. That's normal. Às vezes a gente tem dúvidas. You're like, é man, normal. did this really happen? Você fica tipo, será que isso aqui aconteceu Am I mesmo? following the right guy? Eu tô seguindo o cara certo? Okay, go back to prophecy. Volte para as profecias. Okay? Now, there's actually several other points that we go through. We're not going to go through tonight. Existem, na verdade, vários pontos que a gente pode ir. A gente não vai ver isso aqui à noite. Okay, but one of the main points, one of the best points is prophecy. Mas um dos principais pontos são as profecias. Jesus is fulfilling another prophecy here just simply by riding in on a donkey. Jesus está aqui cumprindo mais uma profecia simplesmente sentado num jumentinho. And this is important because a conquering king would never enter into a city on a donkey. E é importante porque um rei conquistador jamais entraria numa cidade num jumentinho. Okay, what we see certain pictures of horses coming into cities in the Bible. Então o que a gente vê imagens de alguns cavalos entrando nas cidades na Bíblia. One of the things we see two very significant horses in the book of Revelation. A gente vê duas entradas de cavalos bem significativas no livro do Apocalipse. And one of them, it looks like it's the Antichrist. Um deles parece ser o anticristo. And the other one, it's Jesus. E o outro é Jesus. Okay, they're coming to conquer. Eles vêm para conquistar. Jesus isn't coming to conquer. Isn't? He isn't here. Isn't? Isn't. Jesus não está vindo aqui para conquistar. He's coming in as a man of peace. Ele está vindo como um homem de paz. He's coming in to be the sacrifice for our sins. Ele está vindo para ser o sacrifício dos nossos pecados. And it's interesting because the people who would ride a donkey would be someone like a priest or a Levite. Então, é interessante porque a pessoa que dirige um jumentinho seria um levita ou um sacerdote. Or maybe a merchant who's coming to sell things. Ou um vendedor que viesse para vender as coisas. But not a king. Mas não um rei. Okay? But they don't see that. They don't notice that. They're still celebrating Jesus as the king of Israel. Eles não veem isso. Eles estão lá celebrando Jesus, o rei de Israel. Okay? Now, is he the king of Israel? Então, ele é o rei de Israel? Yes, he is. Sim, ele é. But he's not coming to conquer at this point. Mas ele não está vindo aqui nesse momento para conquistar. Okay, don't worry, he's coming back and he's going to conquer everything. Mas não se preocupa, ele está voltando e vai conquistar tudo. Okay? But we got to wait a little bit longer, okay? Mas vai ser um pouquinho depois. Okay, so this is kind of the setting of what's going on. Mas isso aqui é a imagem do que está acontecendo. You have these people celebrating what they think is their conquering king. Você tem essas pessoas celebrando o que eles acreditam que é o rei conquistador. And they're there praising him. E eles estão lá adorando ele. Okay? Which is very significant. O que é bem significativo. Okay? Now let's see what John has to say about all this. Então vamos ver o que João tem para dizer sobre As isso. we move into the second part, let's look at John's commentary in verse 16. Então a gente vai agora para a segunda parte, vamos ver o que João fala no versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Okay, so it says that the disciples did not understand the things they did. Então aqui está dizendo que os discípulos não entenderam o que aconteceu. Now this is John talking about himself. Então, na verdade, isso aqui é João falando dele mesmo. John's one of the 12 apostles. João é um dos 12 apóstolos. And they're doing all this stuff and he's saying, yeah, you know, the disciples, they didn't understand what was going on. E ele está escrevendo assim, sabe, os discípulos lá, eles não entenderam o que estava acontecendo. That's him. Mas era ele. He had no clue what was going on, Ele não tinha right? ideia do que estava acontecendo. Okay, and this is important for us. Então isso é importante pra gente. Because he's saying this, he's like, man, we didn't realize that we were fulfilling prophecy in his coming. Porque o que ele está dizendo é que eles não perceberam que eles estavam cumprindo uma profecia da sua vinda. Because it would be very easy to say, okay, what else does the Messiah have to do? Let's try to fulfill all these things. Porque senão seria muito fácil falar, ok, vamos ver o que falta para o Messias vir. E aí eles iam tentar completar essas coisas. But what we see is that in general, the disciples they were clueless about what was going on. Mas o que a gente vê no geral é que os discípulos não tinham ideia do que estava acontecendo. And one of the things that we see is they didn't even know that he was coming in to die at this point. E uma das principais coisas é que eles nem notaram que Jesus estava vindo para morrer. Even though he told them several times. Mesmo Jesus falando para eles várias vezes. Okay, now let's go easy on them, right? Então, vamos pegar leve aqui. Because I think if all of us were there, we probably would have done the same thing. Porque eu acredito que se a gente estivesse lá, a gente ia ter feito a mesma coisa. Okay, one of the benefits that we have today is that we have the Holy Spirit with us. Um dos benefícios que a gente tem hoje é que a gente tem o Espírito Santo. These guys didn't have the Holy Spirit at E this esses point. caras não tinham ali naquela hora. So, what we see is it says afterwards they realized that these things were written about him and that they had done these things to him. Então o que a gente vê aqui é que depois eles perceberam o que tinha acontecido e que essas coisas já estavam escritas. After he was glorified. Depois que ele foi glorificado. After he was glorified, what happened? Depois que ele foi glorificado, o que acontece? Well, they received the Holy Spirit. Eles recebem o Espírito Santo. And then the Holy Spirit, which is called the Spirit of Truth, E aí
aí o Espírito Santo, que é chamado Espírito da Verdade, he began to reveal those things to him. começa to a them. revelar essas coisas para eles. And that's what the Bible says. E é isso que a Bíblia diz. It says that the Holy Spirit will reveal all truth to us. Diz que o Espírito Santo revela todas as verdades para eles. Okay? And so then they start to have their minds open. They're like, oh, that's what we were doing. E aí a mente deles começa a se abrir e eles falam, é isso que eles estão fazendo. Okay, now to be honest, some of us, we do some things that it makes me scratch my head. Na verdade, alguns de vocês ou de nós? Yeah, you know. Alguns de nós fazem algumas coisas que me faz dar uma coçadinha na cabeça. Okay, I'm like, man, what are you guys thinking? Tipo, o que vocês estão pensando? And you guys have the Holy Spirit. E vocês têm o Espírito Santo. Okay, so we got to be careful not to mock the disciples too much. Então tem que tomar cuidado para não ficar zoando muitos discípulos. Okay, it's funny, Peter says some things that are hilarious, É right? engraçado que Pedro fala umas coisas que são muito engraçadas. But né? man, some of you guys have done some things that make me, seriously, I want to like run through this wall sometimes. Sério, alguns de vocês fazem uma coisa que me dá vontade de bater a cabeça na parede, às vezes. Okay, so let's cut them some slack, right? Então vamos pular isso, certo? Okay, continue on. Look at verse 17 and 18. Então, continuando, versículos 17 e 18. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. Okay, so it says there's this group that was there that saw the miracle of Lazarus. Então, eles estão falando que tem esse grupo que estava lá que viu o milagre de Lázaro. Remember when Lazarus died, there were all these people, friends, family that came up from Jerusalem and were visiting Mary and Martha. Lembra que quando Lázaro morreu, teve um monte de gente, amigos e família, que tinham vindo para Jerusalém para visitar Marta e Maria. And they had these professional wailers, people who were professional E criers. tinha essas choradoras profissionais. Okay, they were, those dramatic people in life. It's like, how do we use those people? Oh, go there and cry a lot and make the person feel better. Tipo essas pessoas dramáticas que a gente não sabe o que fazer com elas. E fala, vai lá fazer as outras pessoas se sentirem melhor. Yeah, let me tell you guys, don't be dramatic. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, não sejam It's dramáticos. so annoying, right? É um pouquinho desconfortável. And it bothers people. It hurts other people sometimes. E incomoda as pessoas e às vezes machuca os outros. Like you have a little kid who's running, they fall. Então, sabe quando você tem uma criancinha e ele cai? And if you just don't say anything, the kid probably is going to get up and keep running. E se você não falar nada, a criança vai levantar e continuar andando. But then you have some people like, oh my God, and they go running, panicking, right? E daí se uma pessoa fala, ai meu Deus, aí a criança começa a chorar desesperada. Yeah, so it's just drama, right? Então é só drama, tá? Don't be that person. Não seja essa pessoa. Okay, so all these people came to visit Mary and Martha. Então todas essas pessoas vieram para visitar a Marta e Maria. They went to the tomb when Jesus went to the tomb. Eles foram para a tumba quando Jesus também foi. Túmulo. Sepulcro. O sepulcro. Yeah. And so they saw Lazarus rise from the dead Então eles viram Lázaro saindo dos mortos. with their own eyes. Com os próprios olhos. Okay, they moved the rock away. He had been in there for 4 days. Eles tiraram a pedra e ele estava lá há 4 dias. Starting to smell. Tava cheirando mal. Okay, and he comes hopping out wrapped in grave clothes. E ele vem todo enroladinho nas fitas. Okay, he can't even walk, and so he's like hopping out of the grave. Então ele não consegue andar, então ele vem pulandinho. And they see him, they're like, oh my gosh, this guy's alive. E eles olham e falam, meu Deus, esse cara tá vivo. And so what happens? E aí o que acontece? They go out and they start testifying to everybody. Eles saem e começam a contar pra todo mundo. And then not long after, you have the Passover, and so everyone's coming to Jerusalem. E aí logo depois tem a Páscoa e tá todo mundo vindo pra Jerusalém. And everybody's hearing the E story. tá todo mundo escutando essa What it says that história. those who were there are testifying about what Jesus did. E aí aqui tá dizendo que as pessoas que estavam lá testificavam sobre o que Jesus tinha feito. And the people, they're already looking for the Messiah. E as pessoas já estavam procurando o Messias. And so when they hear, he raised someone from the dead? Então quando eles escutam o quê? Ele ressuscitou ele dos mortos? Now, he already did miracles at other feasts, at other seasons in Ele Jerusalem. já tinha feito milagres em outras festas, em outras épocas lá em Jerusalém. Okay, and so they already had, like, who is this guy? Like, what's going on with him? Então eles meio que já tinham essa ideia, tipo, quem que é esse cara? O que que ele tá fazendo? Now he raises someone from the dead? Agora ele tá ressuscitando dos mortos? And so these guys are like, this is it. Então esses caras falam, não, é isso. And they're right. E eles estão certos. Okay, now look with me at Luke chapter 7. Então dá uma olhada comigo em Lucas 7. In Luke chapter 7, we have a story of John the Baptist sending 2 of his disciples to Jesus. Em Lucas 7 a gente tem a história de João Batista mandando 2 discípulos dele até Jesus. Because he was the one who baptized Jesus in the Jordan River.
Porque ele que tinha batizado Jesus no Rio Jordão, he saw the Spirit descending upon Jesus and resting upon him like a dove. ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele e repousando sobre ele como uma pomba. It wasn't a dove, it was like a dove. Não era uma pomba, era como uma pomba. I want to make sure that's clear. That's why we have this symbol up here. This is supposed to be a dove, Então, por right? isso que a gente tem esse símbolo aqui atrás. Isso aqui era pra ser uma pomba. Okay. And then he says, okay, this is it. This is the Messiah. E eles falam, gente, é isso, é o Messias. Okay. And then nothing happens. E aí nada acontece. And so I don't know if John kind of had that same misconception that Jesus would be a conquering king, Eu não sei se João tinha esse mesmo conceito errado de que Jesus ia ser um conquistador. but he's there saying, okay, are you the one or do we look for another? E daí ele tá lá e ele fala, e aí, você é o cara ou a gente tá esperando outra And pessoa? so John was in jail, and so he sends two of his disciples to ask Jesus this question. E Jesus estava preso, então ele mandou 2 discípulos para fazer essa pergunta para Jesus. John was preso. Ah, João estava preso. Yeah. And so here they come and they ask him, and this is Jesus' response. Look at Luke 7, verse 22 and 23. Então eles vêm e perguntam, e daí vamos ver qual foi a resposta aqui em Lucas 7, 22 e 23. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Okay. He says all these things are happening, these miracles, these signs. Então ele fala todos esses milagres e sinais que estão acontecendo. Okay. And these things are amazing because healing leprosy, there was no cure for leprosy back in that day. Então isso é incrível, porque curar a lepra, não tinha cura da lepra naquela Okay. época. Healing the blind, healing the lame, we saw that in the book of John. Curar os aleijados, curar os cegos, a gente viu isso no livro de João. Okay. And then one of the things he says in this list, he says the dead are raised. E aqui está dizendo, olha só, os mortos são ressuscitados. And so he says, hey, go tell him that you've seen all these things. Então ele fala, ó, vai lá e conta pra ele que vocês viram essas coisas. He doesn't answer the question. Ele não responde a They said, are you pergunta. the one or should we look for another? Ele tá falando, você é o cara ou a gente tem que esperar mais alguém? He doesn't answer directly, I'm the one. Ele não chega e responde assim, sou eu, cara. He says, just tell him what you've seen. Ele só fala, fale o que vocês viram. Why? Por quê? Because all these things are prophesied about in the Old Testament. Porque todas essas coisas foram profetizadas no Velho So Testamento. it goes back to the prophecy thing. Então aqui ele está cumprindo as profecias. When you go through and you read messianic passages, whether it be in the Psalms or in the book of Isaiah or wherever it is in the Old Testament, Quando você lê profecias messiânicas no Isaías, no Velho Testamento, it starts to tell stories about the signs and the wonders that he'll do. ele conta histórias dos sinais e maravilhas que ele iria fazer. The things that he says here in this passage look like it's a quote from from Isaiah 35. Então, essa citação aqui provavelmente é de Isaías 35. And so what he's saying, hey, remember that passage you read, John? Então ele está falando, ô João, lembra daquela passagem lá que você leu? That's what we're doing. É o que a gente está fazendo aqui. It's messianic. É messiânico? That's what I'm doing. É isso que eu estou fazendo. Okay? It's an indirect way of saying, I'm the one. Ele está dizendo indiretamente, eu sou ele. Okay? Now, these guys who are in Jerusalem, many of them will know this passage. Então esses caras que estavam em Jerusalém, muitos deles conheciam essa passagem. And so when they hear, hey, Jesus raised the dead, Então quando eles escutam que Jesus ressuscitou dos mortos, they're like, he raised the dead? ele falou, o quê? Ele ressuscitou dos Who mortos? does that? Quem faz isso? Only the Messiah in the Old Testament. Só o Messias no Velho Testamento. And they're like, okay, that's it. We're going. Let's get him. E eles falam, não, já era, vamos lá, é ele. Let's bring him in. Let's celebrate our new king. Vamos celebrar o nosso novo rei. Okay, and that's why they're going out there. E é por isso que eles estão indo lá. And so back in John 12, that's why it says, the reason the people met him is because they heard about the sign that he had done. Então é isso que fala lá em João 19. Fala que a razão deles terem... 18. João 18 é que a razão deles terem feito isso era porque eles escutaram que ele estava lá. Okay, now, the ultimate thing that we see here at the end is that we see the Pharisees' reaction in verse 19. Então o que a gente vê aqui no finalzinho é a reação dos fariseus no versículo 19. Okay, look at verse 19. Dá uma olhada no versículo 19. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Okay, so the Pharisees are really upset about this. Então os fariseus estão bem incomodados com isso. And let's be honest, they're being a little bit dramatic too. Então vamos falar a verdade, eles estão sendo um pouco dramáticos The também. whole world's going after them. Ai, o mundo inteiro tá indo atrás deles. It's not the whole world. Não é o mundo There's inteiro. a large group of people going after him, É um yes. grupo grande de pessoas, sim.
Okay? But one of the things that's interesting is that the Pharisees see what's happening. Mas uma das coisas interessantes é que os fariseus estão vendo o que está They acontecendo. recognize that the people see Jesus as the Messiah. Eles reconhecem que o povo está vendo que Jesus está... Eles reconhecem que o povo reconhece Jesus como o Messias. Even though they, as spiritual leaders, do not. Mesmo que eles, os líderes espirituais, não reconheçam. And that obviously creates a problem for them, right? E isso cria para eles um problema, certo? Okay, now, when we read one of the parallel passages in Luke 19 again, Então, quando a gente olha uma das parábolas em Lucas 19, parallel passages, passagem paralela. Passagem paralela lá em Lucas 19. Look at verses 39 and 40. Olha no versículo 39 e 40. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Okay, so this is the same passage as what we're looking at. Então aqui a gente está vendo a mesma passagem. Okay, they're there praising Jesus as he's entering the city. Eles estão ali adorando a Jesus quando ele entra na cidade. They laid down the palm branches and some of their clothes upon the road for him to walk in on. Eles abaixam os ramos de palmeira e alguns até suas roupas para ele passar. They're crying out, "Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna!" Ele está clamando, louvado seja o Senhor, Hosana. And what did the Pharisees say? E o que os fariseus estão dizendo? In the midst of the crowd, the Pharisees say, "Teacher, rebuke your disciples." No meio da multidão, do clamor, os fariseus falam, Mestre, repreenda os seus discípulos. Why? Por quê? Because they're praising him. Porque eles estão adorando a ele. And they're saying, no, they can't praise E you. eles estão falando, eles não podem adorar você. Well, they can if he's the Messiah, Eles podem se ele for o Messias. but they don't believe that. Mas eles não acreditavam And nisso. so they realize what's going on. Então eles perceberam o que estava acontecendo. Okay, now this is important for us. Isso é importante pra gente. Okay, what happens is you have certain theologians who aren't even Christians. O que acontece é que a gente tem algumas teologias que não são nem cristãs. Okay, and these theologians. Alguns teólogos que não são nem cristãos. And they come in and they don't agree with the Bible, and so they want to reinterpret the Bible so that it fits their theology. Então eles vêm, eles querem reinterpretar a Bíblia para colocar a teologia deles. And so what they do, they come in and they say, no, actually, Jesus wasn't being celebrated. It wasn't a triumphal entry. E daí eles vêm e falam, o que está acontecendo é que Jesus não estava sendo celebrado, não foi a entrada triunfal. Really, what was going on is Jesus was just entering in with this huge multitude that was arriving for the feast. Na real é que Jesus está vindo só com essa multidão que está vindo junto com ele para a festa. And they were singing praise songs to God because that was common for them. E eles estão cantando louvores a Deus porque era o normal da época. But it was not for Jesus. Mas que não era para Jesus. And it's like, really? Do you read the Bible? E sério, você leu a Bíblia? You're a theologian, you don't read what it says? Sua teologia não é o que diz aqui. No, you're a theologian. Você é um teólogo e não leu o que está escrito aqui? Okay, what it says here is that the Pharisees who are against him, Aqui está dizendo aqui que os fariseus que eram contra they ele realize that the disciples are praising him, perceberam que os discípulos estavam o adorando. and they tell him to rebuke his disciples. E aí fala para ele repreender os discípulos. And he's not going to do it, of course, E é óbvio que ele não vai fazer isso. because it's fulfilling prophecy. Porque ele está cumprindo a profecia. And he says, you know what? If they stay quiet, the rocks will cry out. E ele fala, se eles ficarem quietos, as pedras vão clamar. Man, how awesome is that? Meu, quão demais é isso. The rocks are going to cry out to God? As pedras vão clamar ao Senhor? Yeah, man, all creation is subject to God's sovereignty. Toda a criação é sujeita à soberania do Senhor. You think it's just a little rock? God's like, I can make that rock sing to me if I want. Você acha que é só uma pedrinha? Mas Deus está falando, eu posso fazer essa pedra cantar se eu quiser. That's how big our God is. Esse é quão grande é nosso Deus. He made a donkey talk. Até um jumentinho In the fala. Old Testament, he made a donkey talk. No Velho Testamento, o jumento falou. Okay, and it's like, how can a donkey talk? Well, God can do anything he wants. E como que é que o jumento falou? Deus pode fazer o que ele quiser. Okay, now, if your dog starts talking to you, I want you to call me first, okay? Então, mas se o seu cachorro começar a falar com você, primeiro vem falar comigo, Okay, tá? let's pray about that, right? Vamos orar sobre isso. Okay, but this is a serious thing right here. Mas isso é uma coisa séria aqui. Okay, what happens is again, what we try to do is we try to compare Scripture with Scripture. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é comparar Escritura com Escritura. One time you look at a passage and you're like, okay, it looks like there's an error here. Então, você pode olhar uma passagem e falar, não, acho que tem um errinho aqui, hein? Compare it with other passages. Compare com outras passagens. Because almost always there's a very simple explanation. Porque
quase tudo tem uma explicação bem simples. I remember reading these guys who are these hyper-liberal theologians. Eu lembro de uns teológicos que eram super liberais. I mean, like beyond liberal. Tipo, além do liberalismo. And they were just like, they were trying to reinterpret the entire Bible. Eles It's meio que crazy. estavam tentando reinterpretar a Bíblia toda, uma And they were loucura. saying, the Bible's full of errors. E eles falavam, a Bíblia é cheia de erro. Okay? And one of the examples they give. E aí, um dos exemplos que eles davam, One of the Gospels says that Jesus went into Jerusalem and threw over the tables and drove people out of the temple. uma das coisas que os evangelhos falam é que quando Jesus foi para Jerusalém, ele virou as mesas lá no templo, And cleared out the people. limpou, tirou as pessoas. And that happened at the beginning of his ministry. E isso aconteceu lá no começo do ministério Another dele. one says it happened at the end. Mas alguns dizem que aconteceu no final. Like, see, it's full of errors. Ah, viu só? Cheio de erro. Okay? And you can just look at that and you say, well, maybe it happened twice. Aí você olha e fala, ah, mas talvez aconteceu 2 vezes. Isn't that a very simple, rational explanation? Não é uma explicação bem simples e racional? It happened at the beginning, he got all mad, and then he came back and they were still doing it, and so he got mad again. Ele chegou lá, ele ficou muito louco e muito meu Deus, muito bravo, e aí ele foi lá de novo e tava fazendo de novo e ele virou tudo de novo. Okay? So, I mean, there's very simple explanations when we start to look at these Então, things. são explicações muito simples e a gente tem que começar a olhar para isso. The Bible is the most amazing book ever written. A Bíblia é o livro mais incrível que já existiu. It's not even close. E não tá nem fechado. Okay? No, close. Ah, não tá nem perto dos outros. Okay? I mean, it's so far beyond because it is the Word of God. É tão além, porque ele é a palavra de Deus. Okay? And what happens is we get to see the greatness of Jesus through this. Então, o que acontece é que a gente pode ver a grandeza de Jesus através dele. Not only through the prophecies that he fulfilled, which is awesome, Não só através das profecias que ele cumpriu, o que é incrível, but the things that are going on here in this passage. mas as coisas que estão acontecendo aqui na passagem. Arriving with the celebration of the coming king. Chegando a celebração do rei. He is the king. Ele é o rei. Okay? And he can make the rocks cry out to praise him if he E wanted. ele pode fazer as pedras clamarem se ele quiser. Because that's how big our God is. Porque esse é quão grande nosso Deus é. Man, when I see that, I just finished this passage. I was like, amen, this is awesome. Meu, quando eu terminei essa passagem, eu tava tipo, amém, Deus é demais. This is such a cool story Isso é uma história tão legal. to see the greatness of God. Ver a grandeza de Deus. And so tonight, I hope that you guys can see the greatness of God. Então, hoje à noite, eu espero que vocês continuem And so glorificando a Deus. what we want to do is we want to praise him for his greatness. Então, o que a gente quer fazer é adorá-lo no nosso máximo. And so we're going to have another time of worship here. Então, a gente vai ter outro tempo de louvor. And we're going to have communion in the back Vamos ter a ceia ali atrás. so that you can go back and you can remember the body and the blood of Jesus, which he's about to make the sacrifice. Então, você pode ir ali atrás e lembrar do corpo e do sangue de Jesus que já fez esse sacrifício. He's about to do it in the story. Que já vai fazer aqui daqui a pouquinho. Okay, no we're livro. going to see that just coming up really quickly. A gente vai ver que isso vai chegar muito rápido. So it's an exciting time, right? Então é um tempo super legal. So let's praise the Lord. Então vamos adorar ao Senhor. Let's stand and let's have another time of worship. Vamos levantar e ter outro tempo de louvor.